Então, vamos à prece. Senhor Jesus, nesse momento em que estamos harmonizados com as leis da natureza, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa sala de estudo para aprendermos um pouco mais do Evangelho e, naturalmente, praticarmos. Que a espiritualidade amiga conduza o nosso palestrante dessa noite e que possamos sorver com tranquilidade, com inteligência, com paciência e pormos em prática tudo que nos for direcionado nessa abençoada noite de estudos. Que assim seja. Muito bem, amigos, muito boa noite. Ao falarmos sobre filosofia, surgem, inevitavelmente, alguns receios, alguns medos, alguns preconceitos, que são geralmente culpa dos especialistas mesmo, dos textos inacessíveis, muito difíceis de compreender, palestras incompreensíveis, tal, numa linguagem técnica. Também não por erro do expositor ou do escritor, mas porque muitas vezes o sujeito está escrevendo ou falando para outros especialistas. Então ele pressupõe, assim como o engenheiro, quando ele está explicando o funcionamento de um distribuidor, ele vai usar ali uma linguagem técnica das peças e de qual é a conexão das peças. E naquela explicação técnica, às vezes a pessoa não preocupa muito com o leigo que está escutando, Então, também em filosofia isso acontece muito. Deixa eu rapidamente pedir para o pessoal guardar o cachorro aqui, gente, perdão. Desculpem, vamos ver se funciona aqui, se minha filha pode guardar o cachorro. Acontece essas coisas em live, Se a gente tivesse presencial no Centro Espírita, não acontecia, vocês me perdoem. Mas, simplificando muito, a filosofia, ela faz parte da vida de todas as pessoas, porque todas as pessoas filosofam. Em algum nível, em alguma medida, as pessoas se preocupam com o motivo, com o sentido, com o propósito das suas vidas. Então, se a ciência oferece o conhecimento, mas antes de haver ciência, antes da ciência ser inventada, as pessoas tinham conhecimento, tinham bom senso, tinham observações, claro que sim, mas eram observações sem método. As pessoas sabiam, por exemplo, que pode, o que não pode comer, mas elas não sabiam muito explicar por quê, Com o desenvolvimento do método científico, as pessoas vão aprender por que é que Oi, meu amor. Ou não pode comer determinadas coisas, porque determinadas coisas fazem mal, Ou são tóxicas. Muito bem. A filosofia, ela não oferece o conhecimento. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. O que oferece conhecimento é a ciência. A filosofia não oferece conhecimento. Ela oferece compreensão, que é uma coisa um pouco diferente. A compreensão é uma síntese que a gente faz racionalmente de tudo aquilo que a gente compreende, tudo aquilo que a gente não compreende, o que a gente conhece do que a gente não conhece, o que a gente vê sentido, o que a gente não vê sentido, e nessa síntese a gente, de certa maneira, para nós mesmos, a gente explica o mundo, a gente dá sentido para o mundo. Outras duas ferramentas fundamentais, junto com a ciência e a filosofia, são a religião e a arte. A religião, ela promove a fé. A fé não é conhecimento e não é compreensão. A fé é uma relação de confiança e um compromisso de fidelidade em relação a Deus. Então, o objetivo da religião é esse, é estimular a fé. Isso tem consequências outras. Por exemplo, com o desenvolvimento da fé, a pessoa tem esperança também. A pessoa não se desespera, não cede
as marés da vida, né? As ondas mais fortes da vida, porque ela tem confiança, esperança num Deus em quem a pessoa confia e também a quem a pessoa também é fiel. É por isso que a Bíblia conta muitas histórias de fidelidade à promessa, né? Deus prometeu, então Jó aguenta tudo porque ele confia na promessa de Deus. Deus é bom, Deus vai cuidar dele. Abraão confia em Deus e, portanto, passa o diabo, né? Moisés confia em Deus, conduz o povo pelo deserto, passando fome, aquela dificuldade tremenda. Então, todas as histórias bíblicas que a gente imaginar, antes de Jesus, tá? Velho Testamento, são muito baseadas na relação de confiança com Deus, né? E também uma relação que da parte do homem, né? O homem confia em Deus, mas ele também é fiel, né? Ele também cumpre os mandamentos, faz aquilo que Deus espera dele. Não basta eu confiar em Deus, eu também tenho que mostrar a Deus a minha fidelidade, né? A minha dedicação, meu compromisso em me melhorar, em me comportar melhor. Então, essa relação é muito bonita, porque ela marca ali desde o começo das revelações espirituais uma noção de comprometimento moral do ser humano com o seu Deus. Isso é uma coisa que a gente deve sempre se perguntar. Se a nossa relação com Deus é uma relação de mera crença, que é um estágio inferior, né? Eu acredito que Deus está lá, em algum lugar. Deus existe, né? Acho que é bom. Outra coisa totalmente diferente é confiar em Deus, se entregar a Deus, aceitar o plano de Deus, pode não ser o meu. Então, esse relacionamento de confiança, ele é um salto qualitativo, ele é um salto moral e existencial em relação à mera crença. Muitas pessoas que dizem que creem, elas, né, bom, na dúvida, né, dou um dinheirinho aqui para a igreja, né, acendo uma vela, uma coisa assim, faço minhas orações, vou ao centro espírita, tomo uma aguinha lá no centro espírita, né, e essa é a minha relação de crença apenas. O compromisso, a confiança em Deus é diferente, é qualitativamente diferente. É realmente a pessoa assumir para si a autotransformação. Assumir como compromisso pessoal que ela vai caminhar na direção de Deus, né? Eu vou caminhar na tua direção, Senhor, porque me chamaste, né? Porque eu sei que fui chamado. E a arte? A arte, ela gira em torno de outro valor fundamental para o universo, para o ser humano. É a beleza. A beleza é não a compreensão da filosofia, né? Conhecimento da ciência, a fé da religião, mas a arte é como se fosse assim o privilégio do ser inteligente. É o prazer, é a fruição, a contemplação e a satisfação que o espírito tem diante da beleza. E aí a gente, claro, a gente vai ter que identificar níveis de beleza. Há pessoas que aquela dancinha, aquela música que dá uma dancinha já tá boa. Aí você, refinando um pouco mais o espírito, você quer também uma letra bonita. Uma letra que diz alguma coisa, que tem significado profundo, né? Vocês disseram que é a cidade da Maria Bethânia, né? Então, isso é significado, música com significado, né? Música que tem conteúdo. No próximo nível, a pessoa quer o sublime, que é uma experiência religiosa com a beleza, né? Aí o auge da música clássica vai, às vezes, ter a nona sinfonia de Beethoven e tal, né? Que vai ser aquele auge da beleza, do embevecimento, do encantamento com o que o ser humano ou a natureza são capazes de produzir. Claro, beleza não acontece só na arte. Você também tem essa sensação de glória, essa sensação de êxtase diante do céu estrelado, diante das ondas batendo no mar, do alto da montanha, quando você contempla a imensidão do mundo,
ou então no meio da floresta, sentindo aqueles odores agradáveis e saudáveis da mata, né? E ouvindo o canto dos pássaros, né? Você se sente em comunhão com a natureza. Então, a natureza também produz essa sensação de glória, de embevecimento, de sublimidade, que a gente chama de beleza. Tá? Nesse sentido, a gente vai se perguntar, muitos pensadores, muitos filósofos se perguntaram se Deus também não é um artista, né? Já que a natureza, ela é tão ou mais bela do que qualquer obra de arte que a gente puder imaginar feita pelo homem. Né? Obra de arte, mesmo as melhores, pega a melhor música, o melhor quadro, vai ter umas pessoas que vão dizer que não vão gostar. Né? Agora, vocês já encontraram uma pessoa que acha flor feia? Já encontraram uma pessoa que acha a lua feia? Eu acho a lua meio sem graça. Né? Um amarelo assim pálido, um prateado pálido. Já acharam uma pessoa que acha o mar feio? Não existe, nenhuma pessoa acha. Né? Uma borboleta, tem a Piedade ali, tá com a borboleta. Né? Não existe ninguém que acha feio. Né? Não existe ninguém que acha a rosa feia. Ninguém acha uma árvore apinhada de fruta feia. Né? Uma coisa que maravilha qualquer pessoa, que encanta qualquer pessoa. Ninguém acha um bebê feio, né? Um filhotinho de bicho que seja, qualquer bicho praticamente, o filhotinho é uma coisa assim fofinha, bonitinha, né? Nos internece, nos comove, porque a natureza possui uma sabedoria, um arranjo, que é como se fosse uma arte suprema, é uma produção da suprema e da perfeitíssima beleza. Então, claro, existem outras forças da consciência humana, mas se a gente pensar em filosofia, religião, arte e ciência, a gente cobre quase tudo, cobre bastante coisa. Né? E cada uma dessas ferramentas produz em nós uma grande virtude. Né? O conhecimento, ele liberta o ser humano de uma série de desgraças, de sofrimentos, de dificuldades, através da tecnologia, da técnica, produz conforto, bem-estar, eficiência, onde antes você fazia uma peça de roupa, a indústria faz 200 mil, e aí isso barateia muito a peça de roupa. Antes quem podia comprar era só o rico. Hoje em dia, qualquer pessoa pobre consegue entrar numa loja e comprar uma calça, uma camisa, né? E aos poucos outros produtos também vão barateando, porque a ciência permite o desenvolvimento da vida na direção do bem-estar, principalmente bem-estar material, mas também bem-estar psicológico, bem-estar no sentido do entretenimento. Né? A gente liga aqui o aparelho, está assistindo o programa que quer, a hora que quer, não precisa mais sair de casa, andar, depender do que vai passar na cidade. Né? A gente, no alcance do controle remoto hoje em dia, do mouse, a gente tem entretenimento infinito. YouTube tem infinitas coisas interessantes. Tem infinitas porcarias também, né? Infinitas coisas deprimentes. Mas aí é o livre-arbítrio humano. Né? A arte também, ao produzir a beleza, ela contribui não no sentido do bem-estar, igual a ciência, mas no sentido da elevação. Né? A arte, ela nos faz sentir grandes, nos faz sentir mais plenos. Né? Então, ela, de certa maneira, promove o ser humano para o alto, né? Para Deus, através do embelezamento da vida. A religião, né, ao nos estimular a fé, ela vai produzir como seus subprodutos a esperança e a caridade. Né? Nós, em comunhão com Deus, né, sendo fiéis a essa concepção de Deus, nós vamos olhar para os nossos irmãos, vamos conseguir perdoar as suas faltas contra nós, uns contra os outros. Então, a ideia toda da transformação moral proposta por Jesus, por exemplo,
não é de uma transformação comportamental. Esse é um grande erro que a gente comete em relação à espiritualidade e religiosidade. A gente acha que assim, não, vou parar de fazer isso. Parar de fazer uma coisa errada é ótimo. Fazer uma coisa boa também é ótimo. Mas muito mais importante do que uma mudança de comportamento é a mudança de consciência. É a mudança do sentimento, é a mudança da intenção. É por isso que Jesus critica o fariseu que joga um monte de moeda na tigela de dízimo para chamar atenção. Imagina aquele sujeito que vem com 20 moedas e joga ali para dar aquele estardalhaço. A tigela era de metal, justamente para todo mundo saber quanto a pessoa estava doando. Olha que perversão materialista do ser humano, né? Então a tigela era de bronze, e quando a pessoa julgava a moeda, os outros sabiam se era uma, duas, se eram 10. Então o sujeito que queria chamar atenção, ele vinha e julgava lá um monte de moedas. Aí Jesus viu aquilo, né? Vendo aquilo, ele vai dizer: tá vendo aquela senhora aí, aquela viúva, foi lá, jogou uma moeda, a doação dela vale mais do que a do sacerdote que doou para chamar atenção, jogando um monte de moedas, porque essas moedas não faziam falta para ele. O óbolo da viúva, a moedinha que a viúva lançou, fazia diferença para ela, né? Aquilo era o que ela tinha. Ela doou tudo. Então, quer dizer, a mensagem de Jesus não é sobre comportamento, não é a quantidade de vezes que você vai ao centro espírita, não é a quantidade de lanche que você oferece para o morador de rua, não é a quantidade de criança que você evangelizou, não é uma competição, né, empresarial para ver quem que produz mais. Tá? Isso não é importante para Jesus. O que é importante é a transformação do caráter, do coração, da intenção, da consciência. Então, a fé, ela, ao transformar o caráter, ela produz como frutos a caridade e a esperança. O sujeito, ele não se revolta mais, não é mais rebelde, não é mais reclamão, resmungão, porque ele tem esperança. Isso é um produto da fé. Né? É algo que a fé faz nascer no coração. Por outro lado, ele é caridoso, não porque ele está fazendo força para se comportar direitinho. É por isso que muitas pessoas vão zombar e criticar a religiosidade como hipócrita. Porque o sujeito faz força para se comportar daquele jeito e para parecer bom. Quando, na verdade, o que interessa é a intenção. É aquilo que a pessoa realmente quer com aquele gesto. E quando iluminada pela fé, a intenção se torna caridosa, se torna generosa. Por fim, a filosofia, através da compreensão do raciocínio crítico, ela vai produzir uma palavra também muito desejada, que é a sabedoria. Diferente da ciência, que produz o bem-estar, principalmente material, né, a abundância, filosofia não pode produzir isso. Ela não produz nenhum tipo de abundância nem bem-estar. Mas ela produz sabedoria. É uma coisa que já foi muito valiosa em tempos antigos e hoje, no nosso mundo, perdeu muito valor. Né? Se tornou desprezada. É por isso que a filosofia deixou de ser interessante, deixou de ser uma disciplina querida e respeitada. Até nas universidades, né, ela é tida com certo desprezo. Né? Os outros cientistas, né, ou humanistas, eles olham para a filosofia como uma coisa meio inútil, que não transforma a sociedade, não produz nenhum tipo de produto, não cura nenhuma doença, mas o que a filosofia pode produzir com a compreensão e com o pensamento crítico, né, é a sabedoria. A sabedoria faz diferença num sentido não material, faz diferença num sentido não produtivo. Não é a eficiência que vai melhorar, mas a forma como nós vivemos, a forma como nós interpretamos a vida, né? Se a pessoa é paciente ou impaciente, se ela é contente ou descontente com o estilo de vida que ela tem.
se ela aceita ou não aceita as imposições da vida, se ela é justa ou injusta. Então, a filosofia ela é capaz de fomentar e transformar valores. Isso é absolutamente importante, e é por isso que os antigos identificavam nela um caminho para a sabedoria e valorizavam muito a sabedoria por ser a síntese, né, desses valores que tornam a vida mais nobre, enobrecem a vida, aumentam a nossa capacidade de estarmos também em harmonia e em paz com nós mesmos. Muito bem. Onde que a filosofia aparece mais obviamente? Nas teorias dos filósofos, tá? Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente vai ler eles, a gente vai ganhar muita coisa. O espírita erra muito quando ele não se interessa por filosofia, porque o espiritismo é uma filosofia. Basicamente por causa disso. O espiritismo não é uma religião, não é uma ciência, no sentido exato da palavra. É basicamente uma filosofia, foi isso que Kardec escreveu no subtítulo do Livro dos Espíritos, né? Filosofia espiritualista. Esse é o subtítulo do Livro dos Espíritos. A partir dessa filosofia, se faz uma interpretação dos evangelhos da religião. Por isso que a gente chama, não é, o novo evangelho de Kardec, sim, o evangelho segundo o espiritismo. O que é que significa um evangelho segundo alguma outra coisa? Que não é uma revelação religiosa primariamente, mas é uma leitura, uma interpretação, ou seja, uma análise filosófica do evangelho. A parte científica também do espiritismo, que existe, ela também está subordinada, de certa maneira, à parte filosófica. Está organizada segundo a lógica de leitura e interpretação do Livro dos Espíritos, né, dos princípios do espiritismo. Então, sendo o espiritismo basicamente filosofia, é muito importante que a gente entenda esse seu lado, que a gente está praticando, na verdade, não é exatamente uma religião, não é primariamente uma religião. Tem consequências religiosas, é diferente de ter sido concebido como uma religião, ok? Isso Kardec diz numerosas vezes, e hoje em dia, como nós recentemente, por uma feliz fortuna, nós recebemos e descobrimos cartas de Kardec que estavam perdidas, tá? 150 anos, foram encontradas por Charles Kempf na França, algumas, outras por Adair Ribeiro, que foi lá, comprou um monte de cartas na França também, e disponibilizou sempre gratuitamente para quem pudesse, e algumas a gente encontrou no acervo do Canuto Abreu, que estava encaixotado lá 40, 50 anos, sem análise, e finalmente foi aberto por volta de 2005, mais ou menos, para ser analisado pela Fundação André Luiz, lá em São Paulo. Muito bem. Dessas três fontes, nós aqui da Universidade de Juiz de Fora, nós compusemos um site que é o único portal no mundo que está alocado dentro de uma universidade e que tem os documentos históricos originais de Kardec, né? E alguns da época de pessoas que se correspondiam com Kardec. Muito bem. Esse portal está acessível aí para todo mundo. Uma das cartas mais interessantes que a gente tem... Perdão, gente, o cachorro está me atrapalhando muito aqui, rapidinho. Pronto. Então, uma das cartas de Kardec diz assim: o espiritismo ele está apresentando o espiritismo por uma pessoa que não conhece. O espiritismo ele é de essência filosófica. Ele inclui uma análise científica dos fenômenos chamados mediúnicos. E ele tem resultados morais. Ele nem fala de religião.
não usa a palavra religião. Ele fala de uma fé racional, de uma fé filosófica, que é uma convicção, uma confiança em Deus, produzida pelo esclarecimento. Na medida que a pessoa entende, ela não se revolta, na medida em que a pessoa compreende, ela se apazigua, se tranquiliza diante das dificuldades da vida, porque compreendeu. Então não é para Kardec não era uma fé religiosa, mas uma fé racional, uma fé filosófica, por assim dizer. Muito bem. O problema todo é que quando a gente pensa na palavra filosofia, a gente pensa numa coisa muito técnica. E a gente se esquece que todos os povos tinham filosofias. Os judeus, por exemplo, antes ainda de Jesus, antes de Sócrates nascer, que é o fundador da filosofia de fato, eles tinham a sua sabedoria. Eles tinham seus pensamentos, tinham a sua visão de mundo, sua compreensão de mundo. Então, na Bíblia nós temos poemas, por exemplo, os Salmos são os grandes poemas do povo judeu. Nós temos história, os registros deles, né? Saída do Egito, né? Escapado do Egito, papapá. Nós temos mitos, né? Mitologia, né? Lá do Gênesis, por exemplo, da Arca de Noé, que os sábios judeus sabiam que aquilo não tinha acontecido. Né? Os sábios judeus, de antes da época de Jesus, sabiam que aquilo era metafórico. Tá? Que era como se fosse mais ou menos um jardim com duas pessoas. Aí Deus criou assim, assim, assado. Eles sabiam que aquilo não era ciência, não era conhecimento da criação do mundo. Tá? Sabiam que provavelmente não teve, sei lá, um só barco que sobreviveu ao dilúvio, etc. e tal. Mas os judeus tinham também aquilo que a gente chama de sabedoria. Tá? A gente lê o Eclesiastes, a gente lê algumas leis, a gente lê as histórias que falam sobre fé, sobre relacionamento com Deus, sobre moralidade, né? Sobre confiança em Deus, José no Egito, uma série de crônicas, livro de Jó. Né? A gente vê que aquilo ali é um tipo de filosofia. É uma filosofia primitiva, claro, né? Mas é um tipo de filosofia. Com o Evangelho, e depois do Evangelho a gente tem também Atos dos Apóstolos, cartas principalmente de Paulo, Pedro, né? E o Apocalipse. Então, o Novo Testamento é isso tudo junto. Mas com a mensagem de Jesus, com o Evangelho, principalmente com o Novo Testamento, nós vamos ver um salto de qualidade na filosofia judaica. A filosofia judaica se torna mais propriamente filosofia. E os evangelhos começam, não é com Jesus, com João Batista, anunciando a chegada do Messias. E lembrem-se vocês de como é que João Batista faz essa anunciação. Bastante dura, bastante severa, sem papas na língua, né, sem adocicar as coisas, apontando para as pessoas que elas se arrependam, que elas consertem os seus caminhos antes da chegada do julgamento. Antes que o julgamento chegue, se arrependam e se consertem, se reparem. Tá? Essa mensagem é muito dura de João Batista. E o evangelho começa assim. Começa com a convocação do grande profeta, do santo, né, para os cristãos, é um santo, João Batista, convocando toda a humanidade a se arrepender da forma indigna com a qual tratou os outros profetas anteriores, que vieram trazer os mandamentos, vieram trazer a mensagem de fé, de esperança, de caridade, e foram rejeitados. O povo não o seguiu. Até guardou o registro, né? Anotaram lá o que os profetas fizeram, mas ninguém seguiu os profetas, ninguém se comporta como Elias, como Jeremias, como Moisés recomendam que as pessoas se comportem. Então, a mensagem de Cristo e a filosofia cristã, a gente pode dizer, a filosofia do Evangelho,
começa com a constatação de que as coisas estão mal. E aqui eu tenho, claro, uma mensagem muito crítica ao movimento espírita, na medida em que às vezes a gente faz uma maquiagem excessiva e finge que não está acontecendo nada de errado, né? Como se não. Agora a gente já tem o espiritismo, está tudo ótimo, né? Agora o espiritismo resolve todos os problemas. Quando, na verdade, nenhum profeta de Deus, nenhum mensageiro de Deus jamais disse isso. Esse é um mundo de prova e expiação. É um mundo onde a maldade e o sofrimento ainda reinam. São a maioria, não é? Não é que a maioria das pessoas sejam más. A maioria das pessoas é apenas preguiçosa. Então nós permitimos o governo dos maus. Nós permitimos que os maus controlem as coisas. Isso em todos os níveis que a gente imaginar. Seria infantil e desonesto a gente imaginar que não é assim na casa espírita, no movimento espírita. Tá? Então nós temos que começar, enquanto cristãos, reconhecendo que o ser humano é falível. Na linguagem antiga dizia pecador, né? Todo mundo é pecador. Se a gente não reconhece isso, a gente cria uma fantasia de que o ruim é lá fora. E aqui dentro está tudo ótimo. Cada vez mais a gente vê que as palestras, elas são aquele chover no molhado, né? Aquele mais do mesmo, que mesmo nos grandes eventos, você nem sabe por que tem tantos eventos, porque as palestras são iguais às que tem no YouTube. Você não consegue ver muita diferença entre palestra de congresso espírita, né, de uma federativa do estado e tal, e as outras que você acha no YouTube. Então, para que está tendo aquele encontro? Né? Para que está tendo mais aquela milésima palestra, para às vezes não acrescentar nada? O pior do que não acrescentar nada, desinforma ou mente, porque naquela água com açúcar genérica para agradar o público, a pessoa coloca ali algumas inverdades, questões de opinião que não são solidamente estabelecidas nas bases, nos princípios da doutrina espírita. Os livros, então, nós temos realmente pior fase da literatura espírita, né? Livros horríveis, livros baseados só em opinião do autor, o que eu acho sobre isso, sobre aquilo, livros só sobre política, livros só sobre sexualidade, baseado em opinião do autor, livros, às vezes, de mensagem edificante de autoajuda, que é água com açúcar pura, que é aquilo que o leitor quer ouvir, sem pensamento crítico, sem filtro, sem cuidado, e assim falta-se com a verdade. Então nós precisamos voltar lá em João Batista, voltar no Jesus durão, né, que pegou a vara ou um chicotinho e derrubou as banquinhas lá dos vendilhões no templo, que chamou os fariseus de hipócritas, de serpentes, víboras, de sepulcros caiados, né? Quer dizer, é um túmulo com um cadáver podre dentro. Jesus disse que eles eram isso. Vocês são sepulcros caiados. É um túmulo com cadáveres que a pessoa põe um calzinho branco ali por fora para ficar bonitinho. Tá? Então, essa crítica à hipocrisia é um dos elementos mais filosóficos da mensagem cristã. Quando Kardec vem dar a mensagem dele, faz a mesmíssima coisa. Ele não paga pedágio, não puxa saco, não faz discurso para agradar todo mundo, mas aponta o dedo na ferida, olha, cientista materialista, você não sabe do que está falando. Essa explicação fajuta aí, né, ela não explica o fenômeno mediúnico que eu estou estudando aqui. Né? Venha estudar comigo, venha observar o fenômeno para ver se realmente dá para você explicar dessa maneira. Né? Igrejas católica, evangélica, não interessa qual. Né? Vocês não estão honrando a mensagem de Jesus. Vocês estão dizendo, como eu tenho amigos que dizem, que a única salvação é dentro da Igreja Católica.
Se a pessoa não é católica, ela é herege, não é cristão. Né? Essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus poderia ser essa. Né? Só os espíritas são legais, só os evangélicos, só os católicos. Né? Não, isso não é o critério. O critério de Jesus sempre foi moral, única e exclusivamente moral. E é por isso que Kardec também é muito agressivo em relação à hipocrisia e à mentira, porque ele não admite que a mensagem de Jesus continue a ser corrompida. E vai dizer, olha, a religião boa é a que faz os homens melhores, é a que torna os homens melhores. Não é aquela que agrada a mais gente, a mais popular. Às vezes, muito pelo contrário. Né? A gente vê lá o Templo de Salomão em São Paulo, coisa absurda. Né? O pastor agora veste de rabino, que é uma coisa estranhíssima, né? Tem uma roupa especial, inventada. Né? Estava ouvindo outro dia dos amigos judeus, escandalizados, assim, porque são símbolos sagrados da religião deles, né? E eles não conseguem admitir que pastor evangélico se aproprie desses símbolos, né? Que não são símbolos cristãos, são símbolos judaicos, que, inclusive, nenhum cristão jamais cultuou esses símbolos, esse vestuário, etc. e tal. Então, claro que as religiões em geral, as igrejas em geral, estão muito pior do que a gente. Mas se a gente quer honrar o pensamento crítico, a gente precisa voltar a crítica para nós mesmos. Né? Pararmos de achar defeito em católico, evangélico, em judeu, em muçulmano, em budista, e acharmos os nossos defeitos. Onde é que nós estamos sendo incompetentes? Onde que nós estamos falando e não estamos fazendo? Estou aqui pregando, desligo a câmera, vou fazer o contrário. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo enfatiza isso. Né? Sejamos juízes rigorosos e duros de nós mesmos e brandos, misericordiosos dos outros. A gente pode fazer uma crítica para tirar como exemplo a mudança do nosso próprio padrão, do nosso comportamento, da nossa consciência. Nunca para massacrar o outro. Né? Nunca vou fazer uma crítica pública aqui para ofender e humilhar meus amigos que são de uma religião específica. Mas a gente precisa, às vezes, num exemplo, numa lição, apontar o dedo para nós, para nossa consciência, e se perguntar, será que eu sou um hipócrita? Será que eu sou um fariseu? Será que eu sou um desses pastores assim que engana as pessoas, um desses sacerdotes, padres, sei lá, que perverte a mensagem de Cristo? Então, Kardec, como não coadunava com nada disso, não entra em igrejas, não lida com sacerdote. Né? Ele é um sujeito livre, racional, que propõe e que nos chama, nos convoca a pensarmos livre e racionalmente sobre as coisas. Nesse sentido, ele é muito mais filósofo do que um fundador de uma nova religião. Então, essencialmente, essa era a mensagem que eu acho que merece ser passada, e o convite ao estudo dos fundamentos do Espiritismo, que a gente consegue confirmar isso numa leitura do Livro dos Espíritos. Ok, Humberto. Suas palavras foram bem assim de alerta, né? Para aqueles que se propõem divulgar a doutrina espírita. É evidente que às vezes a gente vai mais pelo ímpeto de querer fazer a caridade, de querer ajudar, mas sem o conhecimento, sem estudo, a gente pode cometer graves erros, né? Mas foi bem interessante suas palavras, porque nos deixou assim mais alerta nessa questão da gente estudar mais profundamente quando a gente se propõe a divulgação da doutrina. Exatamente. E como é que a gente evita esses erros? Tem uma forma muito segura. A gente precisa estar embebido dos clássicos. Os clássicos são aqueles autores
que foram testados pela história. Então você sabe que Platão, que Santo Agostinho, que o Kardec no Espiritismo, Leon Denis, né, foram testados por milhões de pessoas, e essas milhões de pessoas, as mais sensatas, as mais sábias, dizem: isso aqui é muito bom, isso aqui é confiável. Né? É uma forma de a gente, com bom senso, separar o joio do trigo. Porque se a gente cai nas novidades da hora, né, no romance do fulaninho, mensagens da fulaninha, às vezes a gente compra gato por lebre. Mas se a gente confia nos clássicos, né, os clássicos eles só se consolidaram ao longo dos séculos porque, na análise de milhares ou milhões de pessoas, foram vistos como virtuosos, como contendo uma altíssima qualidade, um altíssimo padrão de qualidade. É por isso que a gente nunca pode parar de ler Shakespeare, a gente nunca pode parar de ler a Bíblia, nunca pode parar de ler Platão. Oi? Deu data? Está aberta a palavra para acrescentar alguma. Boa noite, Gilberto. Boa noite. Não sou eu que vou falar, não. É uma borboleta pensante, viu? Ótimo, melhor ainda. Pronto. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. É uma fala filosófica ou uma atitude humanista? As duas coisas. Porque o humanismo é uma consequência da atitude filosófica. Né? Nós só somos humanistas quando nós somos, primeiro, universalistas. Nós precisamos enxergar todos igualmente. Jesus foi filósofo e foi humanista no momento que ele disse que todos são filhos de Deus. Essa era uma mensagem que ninguém nunca tinha trazido antes, ninguém nunca tinha dito isso. Mesmo os sábios e os santos, antes de Jesus, eles faziam diferença, viam diferença entre escravo e homem livre, por exemplo. Entre homem e mulher. Né? Assim, todo mundo todo mundo tem valor, mas é óbvio que o homem tem mais que a mulher. Né? Todo mundo tem valor, mas é óbvio que o romano tem mais do que um nigeriano, ou francês, ou russo. Né? O romano é o que tem valor máximo. Então, as pessoas elas pensavam assim. Os filósofos, os santos, fundadores das religiões, todos pensavam assim, normal. Né? As pessoas elas estão em degraus diferentes. Tem alguns que estão no topo, tem uns que estão lá embaixo. E tem alguns que têm caráter e outros que não. Quando Jesus diz que todos são irmãos perante Deus, né? Todos são filhos de Deus, ele não apenas reconhece todos como iguais, não interessa se é preto ou branco, se é homem ou mulher, se é do leste ou do oeste, do norte ou do sul, faz diferença nenhuma, escravo ou livre, né? Todo mundo tem dignidade, todo mundo é filho de Deus. E ele, de certa maneira, torna todo ser humano sagrado, que ao ser filho de Deus e herdeiro de Deus, você, de certa maneira, é sagrado também. Né? Você é algo especial na criação. Então, Jesus sacraliza a humanidade, sacraliza toda e qualquer pessoa. É por isso que ele vai lá pegar a mulher adúltera, vai reabilitar e vai dizer, olha, tá em paz, tá purificado, mas não peca mais. Né? Muda de atitude, porque o que é ruim não é você. Ninguém é ruim. O que é ruim é a atitude. Né? É a ideia de que a gente quer a morte do pecado e não a morte do pecador. Então, Jesus reabilita todos os bandidos, todos os prostitutos, todos os doentes, os loucos, os doentes mentais, os egoístas, né? Reabilita todos. Que queiram se arrepender e se reabilitar. A ninguém ele fala assim, não, você não tem jeito. Você aí é irreversível, não tem como limpar você. Né? Você é horrível, você é ruim por natureza. Jesus não aceita essa mentalidade.
Ele é extremamente, alguém que valoriza extremamente a liberdade, a capacidade da pessoa mudar, se tornar outra pessoa, renascer. Por isso que Paulo vai usar muito essa linguagem do renascer, né? Morreu o homem velho, nasceu o homem novo. Sou renascido em Cristo sou outra pessoa. Não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Ele está olhando, por exemplo, de Estevão, né? Que ele viu que é uma pessoa que, para ele, já era quase um ser perfeito, né? Alguém assim que não é possível que a pessoa é assim, né? Que a pessoa não tem maldade mais, né? Tem uma bondade para com todos, uma fé perfeita. Então ele via esse exemplo, depois teve um encontro com Jesus espiritual, né? Mediúnico, a caminho de Damasco, e a partir dessas duas experiências ele vai dizer, olha, Jesus, ele nos leva a uma espécie de nascimento. É como se fosse um parto do espírito. Até então eu não conhecia o mundo, não conhecia a verdade, não conhecia a mim mesmo, agora eu conheço. Então, quer dizer, é uma proposta que não é uma proposta para ouve e obedece e segue. Jesus nunca diz isso. É transformação da consciência. É por isso que ele não diz assim, quando as pessoas perguntam, qual que é o mandamento? Veja bem, ele podia ter dado, faz isso, não faz aquilo. Ele não diz pra gente o que tem que fazer. Ele diz, faz ao outro que você gostaria que ele te fizesse. Não disse nada. Não disse o que é para fazer. Ele disse, pense você, o que é que você gostaria que fizessem com você, o que é que você não gostaria que te fizessem, que você acharia injusto. Né? E na sua consciência você vai decidir o que é que você deve fazer para o outro. Ele tira os mandamentos de comportamento, né? Faça isso, lave a mão, não trabalhe no sábado, não coma carne de porco, joga tudo no lixo, né? Vai falar, faça que você na sua consciência julgar que seria adequado. Ele põe uma responsabilidade enorme no nosso colo. Não é interessante isso? Isso é uma atitude muito filosófica. Kardec é a mesma coisa. Kardec você não vai ver ele prescrevendo comportamento. Ele prescreve virtudes. A paciência, a resignação, a humildade, né? São as grandezas do espírito. Como é que você chega a essas grandezas? Tem algumas dicas, mas essencialmente construindo elas em você. Não tem muito assim roteiro, né? Não tem muito como eu dizer para vocês o que você vai fazer comportamentalmente. Né? A gente precisa conquistar os corações e não os corpos. Não adianta se o corpo ajoelha, se ele come assim o assado, se ele lava a mão ou não lava, se ele trabalha no sábado ou não trabalha, se põe uma roupinha, não põe. A gente precisa conquistar o coração das pessoas. Esse é o discurso que Kardec vai sempre usar também. Falar da virtude e não do comportamento. Porque se o sujeito tem virtude, o que ele fizer está bem feito. Legal. Lagarta, casulo, borboleta, tudo a ver. Muito obrigado, foi muito boa a resposta. Humberto, boa noite, Agenor. Eu gostaria de saber, quando você citou clássicos, a gente pode colocar como clássico Herculano Pires, Camille Flammarion, Gabriel Delany, que a gente vê no movimento espírita muito esquecido, que até esses livros você vai encontrar nos balaios das feiras de... Você encontra um livro desse de R$3, R$4, que eu comprei recentemente, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Alberto Rocha, todos esses valores que a gente vê que o próprio movimento, a própria editora não reimprime, talvez, para que a gente tome conhecimento dessa literatura, né?
E aí a gente fica com, principalmente nós espíritas, muita maioria de nós espíritas gosta muito de romance, e que o romance, às vezes, a gente não entende nem o porquê está acontecendo isso, da narrativa do romancista, porque a gente esquece de ler o que você acabou de dizer, os clássicos, as experiências, como o próprio William Crook, né, Crook, que foi testemunhar contra o espiritismo, terminou a mãe dele fazendo uma surpresa a ele através de Eusápia Paladino. Então, quer dizer, todos esses clássicos ficam esquecidos, não fica por sendo culpa do movimento espírita, de um modo geral? Sim, concordo totalmente contigo, Agenor. Lembrando que, assim, movimento espírita somos nós, né? É culpa nossa. É culpa nossa. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente acha que o movimento espírita são eles. Eu não sei, mas eu me sinto bem dentro do movimento espírita. Então, nós nos acovardamos de falar esse tipo de coisa. Porque, vai ofender alguém, vai soar mal. Ofender é você dizer coisas inverídicas ou você ficar julgando as coisas na cara da pessoa. A gente não está falando aqui de nomes e nem desqualificando ninguém. O que a gente está falando é só o seguinte: as editoras e as livrarias estão colocando na banca coisa de baixíssima qualidade. Coisa que não passa pelo crivo da razão, nem pelo crivo da experiência. Por quê? Porque fica com vergonha que o palestrante é famosinho, né? Aí eu fico sem jeito de dizer para ele que o livro é ruim. Eu sei que é famoso, então vai vender bem, né? A gente põe o livro a R$60, vende 1.000, olha que beleza, R$60 mil. Aí com isso, a pessoa às vezes vai até investir aquilo de uma maneira muito boa, uma obra de caridade, uma coisa assim. Então, para ela, isso justifica o fato do livro ser ruim. Né? O livro é ruim, mas ele está vendendo bem, as pessoas gostam. Quem sou eu para julgar? Né? E esse tipo de coisa desqualifica o movimento espírita. Vou dar um exemplo que é fulminante. Um livro que eu li outro dia, que diz que se a pessoa tem síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade, isso é falta de fé. Olha que crime, que desserviço, que vergonhoso para o movimento espírita. A gente não pode admitir esse tipo de coisa, né? Porque um médico que trabalha com aquilo, um psiquiatra, um psicólogo, lê um negócio desse, ele vai achar que o espiritismo é o quê? Que bando de desocupados que não sabem do assunto, não sabem do que estão falando, são esses espíritas que estão escrevendo isso aqui no livro, né? Então nós temos que ser muito duros com a mentira, temos que ser muito duro com o erro. Não é com pessoas, né? Todas as pessoas elas têm que ser perdoadas pelo erro, mas o erro a gente não pode passar pano, não pode aceitar coisas inaceitáveis por conta de compadrio, de corporativismo, de coleguismo, ou de uma falsa caridade, que é apenas covardia, é falta de coragem de ir lá e falar, não, desculpe, amigo, tem nada contra você, mas o livro eu não gostei, não vou pôr na banca do centro. Só isso, né? Não ofendeu ninguém. Eu acho que o livro não é doutrinário. O livro não segue os princípios do próprio espiritismo, que é muito sério, né? E que não pode dizer que quem está em depressão é uma pessoa que não tem fé, porque é um problema clínico, é um problema de químico do cérebro, muitas vezes, né? Então é perigoso dizer coisas desse tipo. E os clássicos, como você muito bem citou, são esquecidos e negligenciados. Porque a editora sabe que o clássico às vezes é difícil, é mais chatinho, não vai vender bem, igual um livro falando sobre, sei lá, cura através da fé de uma forma irresponsável. Você tem um exemplo também do próprio Herculano Pires, né?
Fulano Pires a gente vê, quase não se fala, porque ele era muito verdadeiro, muito contundente Sim. nas suas observações. Eu acho que ele ficou sendo antipatizado no processo é a minha impressão, né? Eu estou procurando saber se isso é verdade, eu tenho essa impressão. Concordo ele fica contigo. muito. Essas pessoas que são mais rigorosas e mais criteriosas, Deolinda, né, elas ficam antipatizadas porque a gente tem um conceito errado de religião. Para nós, a religião é aquele algodão doce. Está permanentemente todo mundo mergulhado numa piscina de algodão doce. Então, eu só posso falar sorrindo, eu só posso falar coisas que todo mundo fica feliz, que é agradável. Mas Jesus não era assim. Kardec não era assim. O que é errado é o desrespeito. A gente não pode, a título de crítica, desrespeitar ninguém, ofender ninguém. Mas, se a crítica é justa, se a gente tomar cuidado, for respeitoso e caridoso, a gente consegue criticar o erro. Não é a pessoa. Não é ataque a pessoas. E tem quem faz isso também, né? Então não é ataque a pessoas, é ataque ao erro. Isso aqui a gente não pode fazer, porque a gente tem critério. A gente pensa. A gente segue a lógica. Então tem coisas que a gente não pode fazer, não podemos permitir. E quando ele dizia que o Centro Espírita, no livro dele, o Centro Espírita, é a extensão da Igreja Católica, então ele estava fazendo uma crítica dentro de uma visão lógica sobre o papel de você ter saído da Igreja Católica e frequentar o Centro Espírita e dar continuidade ao Centro Espírita como se você estivesse lá na outra agremiação religiosa. Será que é mais ou menos por isso? É por aí, exatamente é por aí. O Herculano, se eu não me engano, ele era inclusive tolerante, ele entendia por que as pessoas fazem isso, né? E ele dizia assim, normal, quem acostumou de um jeito, mantém esses costumes, mantém esses hábitos, né? Um veio da Umbanda, outro veio da igreja evangélica, outro era ateu, o outro era católico e assim por diante, né? O outro era judeu, virou espírita. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa conhecer os fundamentos da doutrina espírita. Se ele conhecer os fundamentos, ele não vai ser supersticioso, ele não vai fazer promessa, ele não vai ser enganado para dar dinheiro para alguém, né? Em nome do espiritismo. Agora, se ele não conhece os fundamentos, aí ele é teleguiado por palestrante, que é perigoso. Ou então teleguiado por médium. Tem muita gente que é. É como o Deolindo Muri também dizia, né? Como você acabou de colocar aí, Deolindo dizia, se você não entendeu nada desse fundamento, o espiritismo não entrou em você, saia do espiritismo. Sim. Você não é compatível com os princípios. Você e aí dá a impressão que o Deolindo, por ser uma pessoa mais antiga, é intransigente. Aí a pessoa, como você colocou aí, fica sendo uma pessoa antipatizada. Sim. Obrigado, Humberto, pela colocação. Eu não sou antigo, mas tem gente que diz que eu sou intransigente também. Obrigado pelas informações, viu? Então, obrigado você, Genô. E você tem ligação com a Sueli, Humberto? Sim, sou neto. Humberto, eu tenho uma pergunta para te fazer, meu amigo. Uma vez ouvi uma frase dizendo o seguinte, que pensar dói. Você pode nos explicar por quê? Sim, ótima frase, né? Porque a negação e o preconceito são formas de proteção. Ninguém tem preconceito pensando assim, eu sou uma pessoa malvada, ruim, por isso que eu tenho preconceito. O preconceito é uma forma de você negar e bloquear mudança. Bloquear coisas que alteram ou te tiram a zona de conforto, que te deixam desconfortável, te deixam incomodado, né? Então, existe um motivo para a pessoa ter preconceito. Existe um motivo para a pessoa ser dogmática. Para ela
ser aquelas pessoas assim que nunca muda de opinião, fanático, né? A pessoa está ganhando alguma coisa com isso. E ela está ganhando o quê? Conforto, segurança nas suas opiniões, né? Intransigentes, segurança nas suas opiniões que nunca mudam. Tá todo mundo errado, menos eu, né? E isso é humano, todos nós fazemos isso, né? A gente não pode apontar para os outros, porque todos nós fazemos isso. Todos nós cedemos a esses vícios, vez ou outra. O pensamento, o pensamento ele é uma abertura para 1000 possibilidades. Pode ser que eu esteja certo, mas pode ser que eu esteja errado. Pode ser que o Fernando é que esteja certo, né? Pode ser que o Fidelis esteja certo. Pode ser que o Luiz Brito esteja certo, que o Adalberto esteja certo. Eu não sei quem, então eu sofro. Eu passo pela angústia do não saber. Eu passo pela angústia da indecisão, né? A angústia da liberdade. E quando eu tenho certeza de tudo, e acho que todo mundo é doido ou burro, eu não sofro porque eu não tenho que passar pela angústia da indecisão e do desconhecimento. Então, esse mecanismo psicológico infantil leva a gente a se apegar às nossas crenças e não querer mudar de jeito nenhum. Kardec ridicularizou os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, quando ele ouviu, né? Falou, poxa, isso é coisa de criança. Sério que vocês estão fazendo dancinha com uma mesinha e falando que isso é espírito, né? Aí o amigo chamou ele para ele, não, vai ver, eu tô te falando, é alguma coisa séria, vai lá e mostra então o que está acontecendo, né? Qual que é o erro? Aí foi lá, viu, não, realmente isso aqui é bem esquisito, né? Então, quer dizer, ele tinha a mente aberta para se convencer de que ele estava errado, né? Isso muito pouca gente faz. A capacidade de olhar para uma coisa e falar, gente, desculpa, eu achei que era bobajada, mas tem alguma coisa realmente complicada aqui, complexa acontecendo. Vou ter que rever, vou estudar isso aqui para ver o que é, não sei o que é. Então, saber que ele não entendeu o que era, não sabia o que era, que ele estava errado naquele preconceito inicial, isso é ter abertura de mente, abertura de pensamento. Se a gente mantém essa postura, a gente vai evitar muitos erros, muitos desgostos, porque a gente erra muito mais tendo certeza do que duvidando. Quando a gente duvida, a gente dá um passinho atrás e fala assim, ó, palestrante famoso falou no YouTube. Será que é verdade? Né? Ele não é Deus, né? Pode ser que ele esteja enganado. Pode ser que ele lê uma coisa de boa vontade e ele está repetindo, mas nada garante que isso é a verdade absoluta. Né? Vamos com cuidado, vamos ver se a ciência diz alguma coisa parecida, se os clássicos da literatura, da religião, da filosofia dizem todos a mesma coisa. Né? Porque se for só uma pessoa falando, não importa que seja uma pessoa muito legal, que a gente gosta. Não é racional a gente confiar cegamente. Né? Eu tenho outra pergunta, Humberto. Vai desculpando aí, mas apareceu aqui e eu tenho que perguntar mesmo, porque é uma realidade dos centros espíritas. A gente vê um número muito grande de pessoas que vão no centro espírita buscar soluções para os seus problemas, principalmente de ordem de saúde física, mental. E quando a gente propõe um estudo mais aprofundado, né, a gente encontra resistência. O que você, na sua opinião, por que essa dificuldade? Ótima pergunta, eu acho que está muito ligada à pergunta anterior. O cara vai no centro espírita querendo a pílula sagrada. Né? Eu ouvi falar, vocês tiram o espírito. Se eu estou aqui com uma coisa e tal, estou ouvindo voz, estou tendo uns pesadelos esquisitos, estou vendo coisas, eu ouvi falar que vocês tiram isso, que vai embora. Né? É uma pílula mágica que o sujeito, o obsessor dele é tratado e vai embora. É isso que as pessoas querem.
Isso aí é a realidade da vida. E a gente tem que ser tolerante, porque é a fragilidade da consciência humana também. Não adianta a gente cobrar aquilo que as pessoas não estão preparadas para dar, né? Então a pessoa quer tomar a aguinha, ela quer tomar o passe, ela quer pôr o nome na reunião mediúnica para sair o espírito que ela está vendo, que está causando pesadelo, alguma coisa assim, e ela quer uma coisa bem típica também, pede para os outros fazerem oração para ela, né? Ó, daqui, vamos supor, né? Eu sei que o Jorge é o que tem a oração boa, né? É um cara assim, correto, reto e tal. Eu vou pedir para ele fazer uma oração para mim que vai funcionar, né? Quer dizer, é uma mentalidade mágica, né? De que eu vou pegar uma autoridade espiritual, ele vai resolver o meu problema. O Espiritismo vai na total contramão disso. O Espiritismo diz, é você que resolve o seu problema, amigo. Não tem jeito, é impossível os outros resolverem o seu problema. Os outros ajudam, ajuda muito até, tá? Faz diferença. Mas quem resolve para sempre o seu problema é você. Ninguém quer ouvir isso. Isso é um troço até ruim de ouvir, né? Quer dizer que, poxa, eu vou ter que mudar minha vida, mudar meus hábitos, deixar de ser quem eu sou, deixar de fazer do jeito que eu faço as coisas para eu superar os meus problemas, né? Isso é uma coisa que, no geral, ninguém quer ouvir, porque nós estamos numa fase ainda infantil da consciência. A gente quer olhar para os pais, né, para os irmãos mais velhos, que são as pessoas que a gente acha que são um pouco mais espiritualizadas, é como se fosse o irmão mais velho, né? E o que não quer mudar é como se ele tivesse 5 anos olhando para o irmão de 12, falando assim, dá um jeito aí na minha espiritualidade. Dá um jeito aí para eu me sentir bem, para eu estar em paz com Deus, alguma coisa assim, né? A outra criança que está com 12 anos, às vezes ela também é imatura. E aí ela supre essa demanda. Ela faz exatamente o que o outro está pedindo. Aí é o dirigente de casa espírita, o médium, o palestrante, o escritor, que vai se colocar como guru espiritual. Tudo bem, a gente vai resolver o seu problema, né? Quer dizer, não ofereceu consciência verdadeira, não ofereceu transformação para o outro, né? Se ofereceu como sacerdote. A gente, às vezes, cede a essa tentação. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre ajudar, né? Não é virar para o cara, olha só, problema seu, se vira. Não é isso, claro, né? A gente tem que ajudar, tem que oferecer tudo que a gente puder oferecer para a pessoa, que a gente puder fazer, a gente vai fazer, obviamente, né? Do contrário, não seria caridoso. Mas a gente também tem que ser honesto. Também tem que falar assim, amigo, o passe vai ajudar, o centro vai ajudar, a gente vai na sua casa, se você precisar fazer um culto no lar, alguma coisa assim, até você acostumar a fazer sozinho e tal. Mas não tem jeito, o principal agente é você. Você tem que mudar radicalmente de estilo de vida, você tem que ter fé, você tem que atrair a espiritualidade benfazeja, superior para a sua residência, né? Porque se você estiver espantando os bons e chamando os desinteressantes, né? É muito difícil alguém te ajudar. Oi, pode falar. Você colocou uma coisa interessante. O sacerdote querendo ser o sacerdote da casa espírita. E isso acontece muito, porque eles estão querendo clientelismo. Sim. Eles estão querendo que aquela pessoa fique presa na sua casa para ter esse proselitismo, sem dar uma consciência à pessoa a desenvolver o seu mecanismo evolutivo. Eu gostei muito dessa sua colocação, por isso que eu desculpe ter interrompido. Não, obrigado, Agenor, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o sujeito que se oferece para ser muleta espiritual do outro, também é uma criança. É mais maduro que a criança de 5 que está pedindo ajuda. Mas é uma criança de 10, 12 anos que fica orgulhosa
né, aprender um pouquinho de moralidade, um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de mediunidade, aí sente orgulho natural, né? E naquele orgulho vê o outro pedindo, né? Igual uma criança de 10 anos, né? Vê uma criança menor, ela, na mesma hora, ela faz assim, né? Não, isso aí eu sei como é que faz, isso aí eu resolvo, né? Quer dizer, fica envaidecido. E aí acaba oferecendo o que não pode oferecer, né? Tem que... O maduro, a gente tem alguns espíritos maduros na Terra, mas é menos. É pouco. Né? O maduro é aquele que recomenda a pessoa para Deus. Né? Ó, quem resolve o problema? Deus, você. Né? A transformação é lenta, não é da noite para o dia. É um processo de aprendizado, de tomada de consciência. Né? Esse é o espírito um pouco mais maduro. É um espírito que já é adolescente. Né? A criança espiritual que começou a aprender os rudimentos da espiritualidade acha que sabe tudo, acha que é conselheiro dos outros, acha que tem solução para tudo. Né? Então a gente não tem que ficar com também uma postura assim muito dura com as pessoas, que as pessoas estão fazendo o que elas sabem fazer. Tá? E às vezes a pessoa é precária, às vezes a pessoa acha que está fazendo o melhor, que está ajudando muito fazendo esse tipo de coisa, tomando para si atitudes sacerdotais, como se fosse o pastor, o padre daquele centro espírita, né? E a pessoa está fazendo aquilo na maior boa vontade, porque é o melhor que ela sabe. Às vezes ela veio de 1000 anos de experiência, né? De uma experiência dogmática, de uma experiência religiosa muito tradicional, muito dogmática, né? E aí a pessoa vai reproduzir aquilo sem querer. Muito bem, Humberto. Meus amigos, infelizmente, o tempo acabou, né? Assim, espero que Humberto, né, em outras oportunidades, né, venham participar com a gente. E vamos pedir a ele, agradecendo a presença de todos, né, que estavam aqui hoje, e que a gente internalize essa mensagem, porque foi muito enriquecedora para todos nós. Eu queria que Humberto, né, fizesse as considerações, Humberto, e se você poderia fazer a prece de encerramento. Posso sim, né? Bom, eu agradeço muito, eu gosto muito quando nós temos interação e troca, porque isso também traz a palestra do nível da abstração. A palestra é assim, a gente prepara a palestra na nossa cabeça, né? Se a palestra vai atingir o mundo real, eu não sei. Mas nessa conversa que a gente tem depois da palestra, a gente tem a oportunidade de fazer um ajuste fino com aquelas ferramentas mais delicadas. Às vezes uma coisa que foi maldita ou foi mal compreendida, a gente consegue esclarecer. Então eu gosto muito disso e valorizo muito também, e por isso agradeço a oportunidade dessa conversa franca no final. Vamos mover os nossos corações agora para Deus, suprema luz do nosso intelecto, supremo acalento do nosso coração, suprema força da nossa vontade, impulso do nosso progresso. Nós tanto te amamos, nosso Deus, fonte da nossa vida, sentido último da nossa existência. Te imploramos, te convocamos a tomar conta das nossas vidas, para que estejam preenchidas e não esvaziadas, para que estejam sempre animadas e não destituídas de valor, de energia. Nosso Deus que nós tanto amamos, mas de quem nós às vezes nos esquecemos, sê conosco, presença constante. Que assim seja. Muito boa noite, irmãos.
Assim seja. Boa noite. Boa noite. Assim